muita alegria, com muito júbilo, tá bom? E deixa eu trazer uma palavra a respeito de como nós vivemos a nossa vida, a vida que Jesus veio trazer para nós. Sabe, aparentemente existem várias formas de se viver no mundo, de se viver a vida, mas se nós observarmos à luz da palavra de Deus, só existe vida em Cristo. Ele veio dar vida e vida em abundância. Todos nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, todos, sem exceção. A Bíblia diz que o Senhor, olhando do céu, não achou um justo sequer. Todos nós éramos devedores, nenhum de nós éramos capazes de nos salvar ou de salvar a outro. Então, o Senhor, através do seu amor, deu aquilo que nós não merecíamos. Ele deu a salvação, mas a salvação, vira para o seu vizinho, a salvação começa aqui. Amém? Paulo diz: reinarão em vida. Amém? Então, o plano de Deus é que nós tenhamos vida e vida em abundância. Nossa vida começa quando entregamos a vida, ela para Jesus, irmãos. Antes nós éramos mortos, literalmente. Você já viu alguém? É comum a gente ver alguém que não tem Jesus, que não tem salvação, que não tem a esperança da salvação. Então essa pessoa, ela vive tudo, ela tem, ninguém quer morrer, mas essa pessoa tem, a pessoa que vive sem vida real, sem certeza da eternidade, ela entra em parafuso se a morte chegar perto dela. O crente, Paulo diz, e eu não estou fazendo nenhuma apologia, Paulo diz, o viver é Cristo, o morrer é ganho, porque a nossa vida está escondida em Deus, amém? E tudo que realmente vale a pena viver nesse mundo, vem dele. Tua família vem dele, tua alegria vem dele, tua paz vem dele, teu sustento vem dele, tuas bem-aventuranças, tua felicidade, as oportunidades, tudo vem de Deus, não vem da força do braço, não é um cavalo montado que passa selado, um cavalo selado que passa na tua frente, não, tudo vem do Senhor, porque tudo é dele, por ele e para ele. Tudo na vida do crente é assim. Então, nós sabemos que a única vida, a única existência que vale a pena é servindo ao Senhor, é sendo do Senhor, é seguindo o propósito de Deus. Amém, igreja? Mas é o propósito de Deus. É isso que eu quero falar com você rapidamente. Você sabe, não precisa hoje eu pregar muito. Não precisa falar muito. Hoje é dia de nós testemunharmos. Hoje é dia de nós ceiarmos. E eu quero trazer só uma porção para você, daquilo que é a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Então, Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Esse texto, Paulo, ele está falando, ensinando, exortando os irmãos em Filipos. Ele está exortando a igreja dos filipenses. E Paulo diz, olha, não queira ser mais do que os outros, tenham os outros em maior conta. Então ele pega o exemplo do Senhor Jesus, que era Deus com o Pai. Você sabe que o nosso Deus é Deus em 3 pessoas. É Deus sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas que formam um único Deus. E toda essa glória, o Senhor Jesus se esvaziou. Então Paulo, ele chama a atenção dos irmãos e de todos nós para o sentimento de Jesus. E é esse sentimento que ele convida a cada um de nós ter, o mesmo sentimento. E eu quero pegar essa verdade que o apóstolo Paulo traz para observar algo de genuíno no nosso relacionamento com Deus. Jesus, ele tinha toda a glória com o Pai. Lembra? Vai ter um momento em que ele, depois dele vencer, ele diz, Pai, agora devolve aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então foi dessa glória que ele tinha antes do mundo ser mundo, que ele, entre aspas, abriu mão. A Bíblia diz que ele se aniquilou, uma versão diz que ele se aniquilou, ele se desfez. E Jesus fez isso, queridos, e veio habitar, Paulo diz que ele veio habitar com a semelhança de homem. Como homem. E foi esse homem que nos atraiu para o amor do Pai. É isso que eu quero que todos tenhamos a noção exata. Jesus poderia vir com toda a sua glória, com todo o seu poder e glória, como ele virá, quando toda língua confessar, mas ele preferiu vir como homem, e é por esse homem que nós fomos atraídos. Nós precisamos voltar para essa essência, até para essa simplicidade, porque Jesus é tudo, irmãos. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Filho de Deus. Mais do que isso, o Pai resolveu dar todo o poder para Ele. Todo o poder reunido no Pai, Ele deu para o Filho. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, eu não sei você, mas eu julgo que seria fácil nós sermos atraídos por um ser, por uma pessoa tão esplêndida, por um Deus tão lindo, poderoso, com todo o poder, com toda a glória. Mas Jesus fez nós nos apaixonarmos, nós amarmos, nós termos vontade de estar com Ele como homem. Sabe, antes de Jesus te abençoar, Ele quer dar o amor dEle para você. Antes dEle te curar, antes dEle te restaurar, antes dEle te prosperar, Ele quer ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Esse é o maior presente da vida com Jesus. Não é o que Ele tem, é quem Ele é. E Ele resolveu se apresentar para nós como homem, como alguém que se despiu de toda a sua glória. Talvez você venha para a igreja esperando ouvir a voz grave de Deus, os sinais, sabe? É como na velha aliança, Paulo diz que o espetáculo era terrível, só que Moisés tinha medo. Moisés tinha medo quando a glória de Deus baixou. Não foi só o povo que teve medo, Moisés temeu. E nós ficamos com essa imagem de um Deus terrível, que realmente é. Só que esse Deus terrível escolheu ser teu pai, escolheu ser meu pai. E ele não veio com todo esse poder e glória. Não, ele veio como um nazareno. Ele veio como o mestre amado.
Ele veio como alguém que você pode estar na presença dele. Não importa se aquele que está na presença dele era uma mulher adúltera, não importa se essa mulher fosse outra mulher que já tinha 5 maridos, não importa se era um endemoniado, um leproso, um ladrão, um condenado. Um condenado, uma adúltera, não podia estar na presença de Deus, com toda a sua glória, com todo o seu poder, mas na presença de Jesus, o homem, o Salvador, até um leproso era tocado por ele, até um endemoniado era tocado por ele, até um cego era tocado por ele, até um oprimido. E o Senhor nos chama para essa vida íntima, próxima. E se você ter a ousadia que teve o apóstolo João de colocar a sua cabeça no seu peito. Hoje a gente vê, sabe, cada vez mais a igreja do Senhor está descobrindo que ela é família de Deus, que ela é da casa de Deus. Então isso assusta até quem são irmãos nossos. Isso é jeito de falar com Deus, isso é jeito de se apresentar diante de Deus, porque no tempo dos sacerdotes era assim, era assado, só que Jesus não veio como sacerdote, ele não andava com vestes sacerdotais, ele andava como eu e você, ele andava como alguém que queria estar próximo, ele comia na casa até dos pecadores, sabe, imagina Jesus hoje em Santarém, comendo na casa do Zaqueu de Santarém. Cada um temos uma ideia de quem era Zaqueu aqui em Santarém. Você não precisa nem externar. Existem vários Zaqueus, talvez fosse eu e você. O que diriam as igrejas, os ministérios consagrados, históricos, as igrejas santas das santas? O que diria de Jesus em Santarém, na casa dos Zaqueus daqui de Santarém? O que nós diríamos? Esse não é Jesus. Esse não é Jesus. O que diríamos nós, as igrejas santas das santas, quando Jesus fosse em um casamento transformar água em vinho? Não é em Coca-Cola não, irmão, não é suco de uva não, vinho. O que nós diríamos? Certamente esse não é Jesus. Mas é esse Jesus que se despiu da sua glória, veio nos chamar para um relacionamento. Quantos estão entendendo? Amém? Olha o que a Bíblia diz, um pouquinho mais sobre isso. Mateus capítulo 11, verso 28. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, fale bem forte comigo, e eu vos aliviarei. Ok, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Próximo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele faz um convite bem no meio da Bíblia, um pouquinho mais para cá, né? De 66, 40 estão lá atrás, na velha aliança, a maioria na velha aliança, tirando Gênesis, todo mundo na velha aliança. 26 estão aqui. Aí Jesus diz assim: olha, aprendei de mim, porque a gente sabe tudo sobre Moisés, a gente sabe tudo sobre a lei, a gente sabe tudo sobre Israel, a gente sabe tudo o que Deus fez, e Deus está dizendo: ei, aprende de mim, porque eu quero fazer agora é na tua vida, eu quero fazer agora é em você. E as pessoas do tempo de Jesus não tiveram essa humildade, essa capacidade de aprender dele, sabiam tudo de Moisés, e não sabiam nada. Lembra de Nicodemos? Quando Jesus disse Nicodemos, necessário, a Bíblia diz que Nicodemos era mestre em Israel, mestre. Aí Jesus disse: necessário te é nascer de novo.
Aí Nicodemos vem com toda a sua sapiência. Como que eu vou voltar? Como seria possível voltar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus disse, rapaz. Jesus não falou rapaz, é o que eu estou falando. Jesus disse assim, você é mestre em Israel e você não sabe do básico. É como se Jesus tirasse, eu tiraria. Jesus não tirou com Nicodemos, ele foi respeitoso. Jesus disse, o que é carne, o que é espírito. Irmãos, nós sabemos tudo da carne, até dentro da igreja. Eu falo corriqueiramente isso aqui, os da casa sabem. Se eu fosse falar de pecado, se fosse a minha pregação fosse aqui falar de pecado, meu irmão, talvez você ia me valorizar muito, porque você ia dizer, esse pastor está falando a verdade, esse é do bom, esse está atacando o pecado. Sabe por quê? Se eu fosse para falar do pecado, eu ia pegar todo mundo, eu ia acertar em todo mundo, inclusive em mim. Pregar o pecado, todo mundo. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Agora, falar da graça de Deus, quando a gente fala da graça de Deus, aí o irmão diz assim, mas isso está muito fácil, essa graça aí está muito fácil. Quer dizer que Jesus fez tudo para eu ter uma vida depois de tudo que eu fiz? Irmão, não é, sabe? Aí a mente funciona, que é uma beleza. É por isso que Deus não pede a tua mente, Deus pede o teu coração, porque a tua mente não vai acreditar no que Ele quer fazer em você. A tua mente vai duvidar, a tua mente vai raciocinar, a tua mente vai fazer cálculo, a tua mente vai dizer, eu me conheço. Mas no teu coração é onde o Espírito Santo dele vai habitar, e ele vai dizer, eu estou confirmando essa palavra, sou eu que estou agindo na tua vida. É no coração que nós operamos por fé, é no coração que a verdade encontra lugar, não é na mente. E é por isso que ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Amém? O coração é a única parte, logo, é a única parte celestial que nós temos aqui. Nós estamos assentados com Cristo no Espírito. Aqui a gente come feijão e arroz e bebe Coca-Cola, né? Mas tem uma parte que a gente já conta com ela. O Senhor, Ele diz assim, eu tirarei de vós o coração de pedra e colocarei um coração de carne. E é lá no coração que eu vou escrever as minhas leis. Não é mais em tábuas, é no nosso coração. Amém, igreja? Então Jesus, ele faz um convite, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Como? Sabe, irmãos, como nós cansamos andando? Como? E o mais, por incrível que possa parecer, como que nós cansamos dentro do corpo de Cristo? Como que nós vamos para a igreja e saímos mais condenados? Quem sabe do que eu estou falando? Como que você vai para a igreja para receber palavras de vida eterna e sai de lá carregado de uma cobrança que nem aqueles que te cobram dão conta? Como é possível? Como é possível alguém cobrar o que Jesus não cobra? Pastor, ou você vê na Bíblia Jesus cobrando mulher? Larga esse marido aí, volta para o primeiro que você já está no quinto, volta para o primeiro. Foi isso que Jesus falou? Mulher, para aquela adúltera, mulher, vai lá, fala com a mulher que você desonrou, fala com o marido, conserta tudo. Foi isso que Jesus falou? Vai e não peques mais, chama o teu marido. Jesus não, irmão, sabe, tem coisas que não tem conserto, mas a tua vida tem. Tem coisas que já ficaram para trás, mas a tua vida vai seguir. Amém?
Tem coisas que muita gente vai lembrar, mas Deus já esqueceu. Então qual é a direção que você está tomando? Você sabe tudo da Bíblia, aprenda de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Tem gente que sabe da Bíblia, sabe, e se torna, sabe o que é? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Tem gente sendo morto pela palavra, porque a letra, irmãos, o que a Bíblia diz? Antes, para você crescer no conhecimento, você tem que crescer na graça. Diga amém. Antes, cresça na graça e no conhecimento de Deus. Porque o conhecimento sem o favor, o conhecimento sem o perdão, o conhecimento sem a misericórdia, o conhecimento sem o amor, ele mata, ele destroça, ele sepulta vidas, talentos, ministérios, e por aí vai. Quantos estão entendendo? Já dá para parar? Eu queria muito falar mais, mas nós vamos entrar em um tempo de celebração. Como é que Deus faz, né? Nós vamos fazer um sepultamento. Nós vamos comemorar a morte. Mas para você ver como Jesus faz, aquilo que poderia ser a derrota dele na cruz, foi o triunfo sobre principados e potestades. Aquilo que poderia ser você perder uma vida de curtição, você virou crente, né? Agora você não pode nada. Agora que você pode tudo. Agora que você vai viver uma vida limpa, que você vai desfrutar do bom e do melhor. Você vê como é que Deus faz? Isso é aprender de Jesus. Isso é ter o conhecimento de Jesus e não da letra. Amém? Vamos ficar de pé? Mateus capítulo 3, verso 13. Mateus 3,13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Todos nós sabemos que Jesus não precisava ser batizado, não é isso? João, muito mais do que nós. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. João, falando para Jesus. Mas Jesus lhe respondeu: deixa, por enquanto, diga comigo, por enquanto. Sabe, lembra, Jesus ele disse assim: não pense que eu vim revogar a lei. Não, eu vim cumprir. O fim da lei é Cristo, tá, irmãos? Não confunda, o fim da lei é Cristo. Mas ela não findou até que ele a cumprisse. Então ele não revogou ela, ele não anulou ela no sentido de que ela não se cumprisse. Não, se cumpriu nele. Ele não precisava, mas ele praticou a justiça por nós. Você não está mais aqui para arrependimento de pecado, não, você já se arrependeu. Você está aqui para que todos testemunhem da tua nova